Agora, a gente vai resolver o outro exemplo. O outro exemplo é 1/3 elevado a x menor do que 27. Tá bom? Foi o exemplo aqui da aula anterior. 1/3 elevado a x menor que 27. Vamos fazer um pouquinho diferente agora. Lembra aqui, ó, do gráfico da função exponencial. A gente tem aqui o eixo x, aqui o eixo y. O gráfico da função exponencial quando a estiver entre 0 e 1. Tá bom? 0 menor do que a, menor do que 1. A gente sabe que o gráfico da função faz assim, ó. É uma função decrescente. Ou seja, se eu pego aqui um x2, eu vou ter associado esse x2 um y2 igual a elevado a x2. Se eu tiver aqui um x1 associado a esse x1, eu tenho um y1 que é igual a elevado a x1. Você está observando o seguinte, ó, que a elevado a x2 é menor do que a elevado a x1, não é? A gente está observando isso, olha, a função é decrescente. A elevado a x2 é menor do que a elevado a x1. Qual é a relação que a gente observa aqui entre o x2 e o x1? Que o x2 é maior do que o x1. O x2 é maior do que o x1. Tá vendo? Agora os sinais se inverteram. Na aula anterior, a gente viu que o sinal se mantém, ó. Maior, maior. Da mesma forma, se aqui fosse menor, aqui também seria menor. No segundo caso, né, a gente vê que os sinais se invertem. Por quê? Porque o A está entre 0 e 1. Agora, para resolver esse problema, o nosso A é igual a 1/3. Então, se o A é igual a 1/3, como que fica essa conta? 1/3 elevado a x menor do que 27. Eu tenho que escrever esse 27 na forma 1/3 elevado a alguma coisa. Vamos fazer isso primeiro, ó. 1/3 elevado a x menor do que 27 é 3 elevado ao cubo. Tá bom? Vamos lá, 1/3 elevado a x é menor do que 3 elevado ao cubo, pode ser escrito assim também, ó. Vou colocar aqui elevado ao cubo, e 3 pode ser 1/3 elevado a menos 1, né? 1/3 elevado a menos 1, só inverte. Só inverte, e ali vai ficar 3. Então, vamos lá, 1/3 elevado a menos 1 elevado a 3 é a mesma coisa que 1/3 elevado a menos 3. A gente viu que multiplicam aqui os expoentes quando eu tenho expoente de expoente. Agora eu já posso resolver. O que eu descobri? Olha, isso aqui tem um sinal de menor, né? Porque quando o A está entre 0 e 1, se aqui o sinal é menor, do lado de cá o sinal já troca. Então aqui já vai ser um sinal de maior. Ou seja, x é maior do que menos 3. Vamos fazer esse exemplo aqui no gráfico. Vamos olhar o gráfico como que funciona. Vou fazer de amarelo. Bom, eu quero o 27. O 27 está mais ou menos aqui. Posso dizer que aqui é o 27. E eu quero todos os números que são o quê? Bom, e associado a esse 27, eu vou ter aqui um x igual a menos 3, né? Porque a gente precisa lembrar que essa função é y igual a e o a aqui nesse caso vale 1/3 elevado a x, tá certo? E eu quero todos os números que têm imagem menor do que 27, ou seja, esse trecho aqui, né? Então, esses números aqui todos servem, tá certo? Todos eles servem, exceto o menos 3. Então, aqui a bolinha é aberta. Por que como que eu confirmo isso, né? Observa aqui, ó, esse número é maior do que o menos 3. A imagem dele é menor do que 27. Ok, satisfaz aqui o meu problema, né? Satisfaz a minha inequação. Esse número aqui também é maior do que menos 3. A imagem é menor do que o 27. Ok, está validado todos os números maiores do que menos 3. Então, a solução é o conjunto dos números reais, mas apenas aqueles números reais, né, que forem maiores do que menos 3. Tá certo?